está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Sexta-feira, 2 de novembro de 2018. Estamos ao vivo na 93 FM. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. É dia de festa. Você está comemorando a vida de alguém? Seu pastor, sua pastora, a esposa do seu pastor ou o esposo da sua pastora, que não é o pastor. Você manda pra gente 96803-8319. E aí a gente vai fazer assim: se for a esposa do pastor ou o esposo da pastora, você vai botar pra gente também, entre parênteses, o nome do pastor ou o nome da pastora, que é o marido, que é a esposa, além do nome da igreja. Acho que tá confuso. Gente. Então explica. Tá confuso. Se você consegue explica de novo aí, explica de novo. Então vamos lá. O pastor tá no aniversário. Pastor, vai mandar o nome deles e o nome da igreja. Aí pode ser pastor, bispo, apóstolo, é a liderança espiritual. Exatamente, só a liderança aí. Aí, bem. A esposa do seu pastor está fazendo aniversário. Que não é pastora. Certo. Você vai mandar o nome dela, irmã ciclana de tal, que é a esposa do pastor fulano de tal. Tem que botar o nome dele também. Não é bom? Não, é bom. Então, e o nome da igreja. E a igreja. É muita informação. E aí o contrário também. Ela é pastor e ele não. E ele não é mais pastor. raro, mas acontece muito. E aí, se acontecer, se for esse o caso, você faz dessa maneira. O nome dele, diziam que ele é esposo da pastora fulana de tal e a igreja dos dois. Aqui no final de isso tudo hoje. Hoje e amanhã. Mas eu tô achando, Marcela, que muita gente não sabe o dia do aniversário da esposa do pastor. Eu acho que muita gente não tem ideia. Eu até queria encorajar você, se você não tem ideia, eu não tenho a menor ideia. Tenta descobrir. Tem um amigo nosso aí que ajuda muito, Facebook, ajuda muito a descobrir a idade. E a idade não, né? Tem gente que não coloca a idade, né? Eu não tenho problema com isso. Tem gente que 35, posso falar sobre isso tranquilamente. Que já se mexeu, a gente já descobre quem é que suprime a idade. Porque não é obrigatório. Não é obrigatório. O negócio é a data. Pode tirar. Mas se você deixar a data, o próprio Facebook ele calcula. Não, mas a data, o dia e o mês. Só isso aí. Só, sem um ano. Mas também tem gente que não coloca nada, mas coloca lá. Encorajando você a celebrar a vida e agradecer a Deus por essa vida preciosa aí do seu pastor, da sua pastora, também do esposo da pastora, e também a esposa do pastor. Manda aqui pra gente, mas tem que ser rapidinho, hein? Rapidinho. Faz aquela pesquisa, liga pro povo aí da igreja, fala, que dia que é aniversário da esposa do pastor, que nós estamos esquecendo. Não celebra, nem uma oraçãozinha, hein? Um presentinho é bom, sempre dá aquela força, né? Mas importante mesmo, o que faz a diferença é uma oração sincera e verdadeira, acompanhada de presente. Aí eu acho que fica o melhor um pouco. Estamos juntos no Debate 93. Eu não sei o que é isso. Marcela, me diga uma coisa, isso aqui é no Brasil mesmo? Isso aqui é aqui entre nós, é? Minha vizinha adora espionar a minha família. Eu não sei o que é isso. Como é que funciona isso? Ela age assim, 7 dias por semana, que é o tempo todo, né? 24 horas por dia, ela é insuportável. Penso que esse jeito fofoqueiro dela fez com que o marido fosse embora de casa. O marido dela não aguentou. Tenho uma boa conduta e tento ser agradável com as pessoas, só que eu não suporto mais ser acompanhado dessa forma. Assim fica até difícil dar bom testemunho. Como lidar com uma pessoa que sente prazer em tomar conta da nossa vida? Isso seria admiração
curiosidade, inveja ou fofoca? O que fazer para não perder a cabeça quando somos alvo de fofoca e inveja? É possível amar e falar do amor de Deus a alguém que tem o prazer de fofocar sobre a nossa vida? Coisa completa aqui, meu Deus do céu. Temos começado sempre ouvindo a nossa menina da mesa, uma forma de honrar as meninas. Pastora Valéria Alves está conosco, a nossa menina da mesa de hoje. Pastora, bom dia, seja bem-vinda. Este tema te traz estranheza ou a irmã acredita que isso seja assim muito corriqueiro? A paz do Senhor, JR. A paz do Senhor. A paz do Senhor, os debatedores, a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Esse tema é um tema, eu acho que é até comum, né? De trazer que está sendo espionado, está sendo olhado 24 horas. O que eu acho aqui estranho, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e para ele tá insuportável. Ele pergunta, né, o que fazer. Eu acho que a melhor coisa é ignorar, né? Porque difícil, já pensou, a pessoa tá 24 horas sendo espionado, olhado. Exagero, né? Aí a pessoa não dorme, não come, não toma um banho, não cuida da casa. Né? Quem tá olhando e vigiado, quem tá sendo olhado. O vigiado também não dorme? Porque é uma coisa muito difícil, exagero. Né? Eu acho também um exagero aqui o tempo que ele colocou, mas eu creio que ele está incomodado com a ação dessa vizinha, e ele até sabe um pouquinho da vida dela, porque ele diz que o marido dela foi embora por causa da situação, né, que ela se encontra, dela ficar olhando para as pessoas. Então, eu entendi. Eu gosto assim. Pastor Marcelo, bom dia, seja bem-vindo, o pastor Marcelo Farias. O senhor concorda com a pastora? J.R. Vargas, graça e paz, bom dia a todos, que Deus nos abençoe em mais um debate. J.R., sim e sim, né? A gente vai desvendar um pouco mais desse mistério, mas Paulo fala em Romanos que a nossa carga, se assim a gente pode dizer, ela não seria light, né? A ideia de suportar o outro, a ideia de amar o outro, mesmo que ele não nos ame e que ele venha com tantas outras questões, mas que é uma trilha a ser seguida dia a dia, e a gente precisa realmente, sim, do Senhor, porque humanamente falando as coisas complicam, né? Mas a gente precisa desvendar um pouco isso agora, que é complicado, né? Engraçado que Deus deu apenas uma vida para cada um, e aí uma só já é difícil, mas a gente entende que existem pessoas, e não poucas, que querem administrar 2 ou mais. Em geral, é quando a própria vida não tá lá essas coisas, a pessoa quer viver a vida do outro. Já desandou, né, JR? Já desandou, deixa agora administrar do outro. Pastor, é uma questão complicada. Alex Pinheiro Soares, nome completo, hein, Marcelo? Por que só do Alex, o nome completo? Eu quero saber, tem mais alguma coisa aqui, Alex? Falta algum sobrenome aqui? Ai, papai, mamãe. Não, sobrenome. Não, senhor. Não, senhor. Então, o pastor Paulo, pastor Marcelo, pastora Valéria, Marcela vai dar uma volta aí pra pegar o sobrenome completo. Agora quero o nome completo. Tô tentando. Mas o Alex é conhecido como Alex Soares. Soares, obrigado, José. O Alex é conhecido como Alex Soares. Mas a gente aceita a pizza da Marcela como pedido de perdão, não tem problema. Perdão, merece. Pizza. Então, pastor Alex Pinheiro Soares, bom dia, bem-vindo. Bom dia, J.R. Vargas. Queria o nome completo eu também? Não ia falar. Eu não ia falar, só falei Vargas. Bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes, bom dia, Marcela. Eu queria fazer aqui uma defesa, tentar ser advogado aqui da espiã. Eu vou tentar ser advogado da espiã. Porque a gente não vai só bater na espiã, tadinha. Eu acredito que existem reações em nós que demonstram carências, que a gente precisa fazer uma leitura de carência. Eu tento olhar para essa senhora, para essa mulher, como alguém que está solitário e quer chamar atenção, né? Alguém que está sozinho, o marido foi embora, não sei os motivos do marido ter ido embora, e por estar sozinha, ela está ali tentando chamar a atenção de uma carência de relacionamentos, pessoas talvez que passaram por momentos difíceis na vida, na infância, e não sabem ser compreendidas, e aí acabam, nesse tentando chamar a atenção, cuidar da vida dos outros. E nesse cuidar da vida dos outros, ela está dizendo assim, eu quero ser cuidada.
E a gente precisa aprender a olhar para essa pessoa. Eu não sei se o que é espionada é uma serva de Deus, mas tá aí uma oportunidade para dizer assim: quer saber da minha vida? Então, vamos para minha igreja também. Saiba por completo, saiba daquilo que eu estou fazendo. E tome por exemplo, né? Que tome isso por exemplo. É porque a gente sempre fica na defensiva e achando que a gente sempre será a vítima da história. Então, eu tento olhar para essa senhora e ver nela alguém que está tentando chamar a atenção. É claro que tem gente que quer ficar cuidando da vida dos outros, que quer ficar olhando para a vida dos outros, e tá aí o Facebook para provar isso, né? A gente está sempre tentando demonstrar pro outro que a gente está bem e que a gente quer saber mais da vida dos outros do que da nossa. E como já foi dito aqui, só temos uma vida e essa vida é para cuidar dela, não cuidar do próximo. Mas eu tento encontrar aqui nessa senhora aqui uma carência de uma atenção. Entendi. Pastor Paulo Azevedo, muito bom dia, seja bem-vindo. Um ouvinte nossa conta aqui, um ouvinte, JR, o meu vizinho, ele fez até um furo no muro para ver o que acontece aqui na minha casa. Eu não sei mais o que fazer. Ele sobe na mureta da varanda para ver quem chega na minha casa, JR. É horrível isso. E aí, pastor Paulo? Bom dia, JR, bom dia essa turma maravilhosa que está aqui como debatedor, Marcela e todos que estão aqui presentes. É sempre uma alegria nós estarmos aqui no debate, falando das coisas do nosso Senhor. Esse tema é um tema bastante atual, né? Como todos que nós tratamos aqui, mas a primeira providência do nosso ouvinte é tapar esse buraco, né, do muro. Mas quando a gente vê esse contexto, esse e-mail que foi enviado, a gente vê um caso de idolatria. O que eu falaria de idolatria? Diz um ditado popular que quem desdenha quer comprar. O grande problema que a gente vê, o pastor Alex foi muito feliz quando ele disse, uma carência dessas pessoas que ficam preocupadas com a vida alheia. Porque todo mundo que tem uma vida feliz, todo mundo que está vivendo um momento bom na sua vida, todo mundo que tem muita ocupação, não tem tempo de se preocupar com a vida alheia, não tem tempo de olhar o que acontece com as pessoas, né? E o que a gente pode ver é o seguinte, essa pessoa que está lhe espionando, meu ouvinte, ela gostaria de ter uma vida igual à sua. Isso traz um trauma para ela, isso traz um problema sério, e quando ela fica triste, quando ela fica dessa maneira, é porque ela gostaria de ter uma vida igual a você. Por isso ela até se torna uma pessoa insuportável. Nós estamos vivendo um momento, querida, que tem muitas pessoas por aí que estão andando com seu caminhão de lixo superlotado. O que seria um caminhão de lixo superlotado? As pessoas estão com problemas, estão com dificuldades, estão com tanta situação difícil em sua vida e estão loucos para despejar isso em cima de alguém. Então ele passa a observar a sua vida para ver se vê um furo parecido com o dele para despejar o lixo dele. Não deixa não esquenta a cabeça não, você tem que continuar mostrando que você faz a diferença, que a tua vida é boa porque você tem Cristo no coração. E quando a gente começa a ver isso, querida, as pessoas te atacando desse jeito, tirando a sua privacidade, lembre-se que a melhor defesa é o ataque. A pessoa quando começa a te observar muito, falar muito a teu respeito, é que ela está querendo esconder a vida miserável que ela está vivendo. JR sempre, eu queria depois só explicar esse negócio de a melhor defesa é o ataque. JR tem sempre o caminho do amor. Eu mesmo tive uma experiência com a minha vizinha assim que eu cheguei. Sabe o que eu imaginei? É que eu não consigo ler sem lembrar agora. A pessoa, melhor defesa é o ataque, né? A pessoa do muro. O cara chega no muro pra olhar, já tem um olhinho ali olhando pra ele. Um bilhetinho, cheguei mais cedo. Entendeu? Você está sendo filmado. Não é isso? Eu fiquei agora imaginando. Bom, eu mesmo tive uma experiência com minha vizinha assim que eu cheguei, JR, ela me perseguia, sem o menor motivo. Incomodava mesmo o meu sossego, mas a nossa luta não é com pessoa, e sim com o espírito. Então, tratando-a com amor, paciência, eu venci. Hoje ela não me persegue, até bolinho ela manda pra mim. Deus é bom ou não é? Sempre. O amor constrange, queda de braço não vai levar a lugar algum. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, aqui eu agradeço pelo carinho da sua audiência. JR, eu tenho uma vizinha assim, sabe? Ela sabe a hora que eu acordo. Eu saio, ela tá no portão. Quando eu chego à tarde, ela tá no portão. Eu chego de madrugada, ela tá no portão. Misericórdia. Vizinha Facebook. Ela sabe da vida de todo mundo na rua.
Ô, gente, eu tenho uma dó de pessoa que tá no portão o tempo inteiro. Eu tenho dó mesmo, sim. Agora, isso acontece muito. Que deve ser um negócio sofrido, a pessoa não querer ficar dentro de casa. Isso acontece muito, JR. É pra gente que mora em casa, né? Porque quem mora em apartamento, você não consegue acompanhar, porque é uma correria só. A casa te dá essa facilidade de você perceber. Mas no apartamento tem mais opções. Tem mais opções, tá tomando conta de mais gente. Então tem a câmera, né? Tem aquela câmera que dá pra ver tudo. Aquelas casas, né? O pessoal que mora em casa, os vizinhos antigos, sabe da vida de todo mundo. Pastor Alex, eu fui visitar um membro outro dia, bati na casa do membro e a vizinha passou assim: ela não está aí, não. Ela foi no shopping, tal. Me deu todo o relatório. E volta a hora tal. JR, tem um trecho aqui da palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar, ou melhor, relembrar para todos nós. Palavra de Jesus, Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. O verso 10, o 11 e o 12, ele vai falar muito sobre essa questão. E aí tem a ver com o que o pastor Alex falou. Olha o verso 10, ele diz assim: bem-aventurados ou felizes são os que sofrem perseguição. É claro que aqui vai enquadrar a ideia de serem perseguidos por sermos crentes. Mas eu estou agora generalizando a ideia de que esse irmão, esse ouvinte, né, que enviou para nós essa preocupação, a ideia é que, eu digo isso para algumas pessoas que vão, né, trabalhar para o reino lá na nossa igreja Central do Redentor, Batista do Redentor, e me pergunta assim: pastor, o senhor exige carta? Eu digo para a pessoa: rapaz, a sua carta é você. Você é a sua carta. Isso é interessante. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a nossa vida, ela é para todas as outras pessoas uma carta. E as pessoas querem ler. Há uma curiosidade em saber. A gente também não sabe se essa, entre aspas, né, espiã é uma pessoa evangélica ou não, né? A gente não tem, né, JR, essa informação. Não é evangélica. É porque ela não vai para a igreja, ela fica 24 horas. Uma razão, a que eu vou ler agora é. Mais uma razão dela fazer o quê? Tentar ler, entre aspas, do ler, na vida do crente. Como sucede? Como acontece a vida do crente? Porque se a nossa vida for uma carta aberta, a gente só vai abençoar as pessoas. Mas é chato. Pessoa te olhando, essa mulher, essa senhora, não, ela foi no shopping, foi assim, saiu assim. Tem gente que tem aquela curiosidade. Não é bom, não, né? Que vazio é esse? Ele pergunta aqui, né? Que tristeza é essa? Se é admiração, curiosidade, inveja ou fofoca. Aí o sentimento da inveja é o desgosto provocado pela felicidade alheia. Quando a pessoa tem inveja, ela fica ali olhando a vida do outro, ela fica sentindo aquele desgosto. Por que ela não tem aquela vida? Até se vitimizando, então, né? Eu creio que essa pessoa, ela fica olhando, querendo ter a vida do outro, né? E ele tá dizendo aqui, ou ela, eu não sei se é homem ou se é mulher que tá aqui no nosso e-mail, mas ele vai dizer assim: como que eu devo me comportar, né? Será que eu vou perder a cabeça de estar lidando com essa situação? É o que eu falei no início, a melhor coisa é ignorar, né? Entra, sai, não olha para aquele lado, vai ter a sua vida normalmente, porque se você ficar dando ibope, ficar dando atenção, acho que isso que o fofoqueiro, aquele que fica te olhando, ele quer, né? Ele quer ser visto também. Ele tá te espionando e quer ser visto. Ele necessita. Porque tem pessoas que chegam até a copiar a tua roupa. Você coloca um cordão com um símbolo. Outro dia eu procurei um cordão, mandei fazer um cordão com o que eu queria. Daqui uns dias tinha um montão de gente com o mesmo cordão, com o mesmo igual. Falei, carta, tá vendo? Nós somos lidos pelas pessoas. Né? Você vê a pessoa, você vai no lugar, daqui a pouco a pessoa faz a mesma coisa, te copia. Eu sei que existe, que a pessoa pode estar te admirando. Uma referência, né? Pode ser uma referência. Mas existem pessoas que elas têm mesmo sentimento de inveja, né? Elas fazem aquilo dali porque elas não têm uma vida própria, ela não tem um amor próprio. Ela vai espelhar a vida dela na vida de alguém. Só não acha, pastora, que tem uma determinada fase, assim, até uma determinada página, isso é normal, ou seja, assim, tá no campo do saudável. Isso, o seu cabelo, o seu corte ficou bom, a cor da tinta, que mulher tem isso, né? Pintou com a cor tal, e sei o quê, aí você fala assim, eu queria ter um igual. Até aí, até a página 2, aí... É sadio, né? A página 3 é o seguinte, é tudo que faz o tempo todo, e aí começa a ter uma coisa repetida, né? Os meninos aqui à mesa, eles não se lembram, tem muitos anos, Marcelo, então, meu Deus, não vai lembrar mesmo, né? Mas quando eram mais jovens, jogavam bola, se inspiravam em alguém. E é possível que até quando entrassem em campo ou em quadra, lembrassem do jogador e se posicionassem fisicamente, sem a bola,
fisicamente como se fosse, com a bola já era outra história. Sem a bola como se fosse. Então assim, incorporasse o personagem. Existe uma inspiração, né? Quantas vezes nós já vimos aí quando as igrejas começaram a gravar e no meio da gravação tinha as ministrações. E aí a cantora estava ministrando ali, naquela igreja, no ao vivo, certo? Gravou ao vivo. Aí quem cantava a mesma música na igreja, repetia a ministração. Quanta gente fez isso? Em português ou em línguas. Faz, né? A pessoa faz. Então, o sotaque, né? Ana Paula. Meu Deus. Gente, o que teve de mineira nesse Brasil todo aí. No Rio de Janeiro. Quem Entendeu? não copiou que joga a primeira Aí você tem o seguinte, você tem uma inspiração. Isso. O que não pode é a vida inteira a pessoa ficar, ou muito tempo. Uma não é isso? inspiração é saudável, mas a perseguição é a inveja. A pessoa vai refletir o que está no coração dela. Aí eu pergunto a você, vou ler aqui, vocês vão me dizer se a inspiração é perseguição. A minha vizinha toma conta da minha vida. Inclusive, ela é cristã. Porém, não encontrou Jesus. Uma tá vigiando, outra tá julgando. Mas vamos lá. Quando eu caí no meu portão, ela deu uma gargalhada. Eu duvido que vocês quatro aqui, duvido. E num dia, quando viram alguém tropeçar na rua, riram. Eu duvido que vocês tenham feito isso na vida. Isso é relativo. É relativo? Por quê? Eu vou dizer por que é relativo. Então explica aí. Toda coisa engraçada, pra quem? de imediato, ela vai tentar... Não tô falando da vítima. Tô falando o que a gente vê. Às vezes aquilo, meu Deus, poxa, eu ainda ri, mas não, ela precisa de socorro. Aí você ri, mas você quase socorre. É natural, socorre gente, da rindo. gente. Não, Jodai, eu tô falando, o primeiro passo é... Ih, fulano escorregou. E caiu sentado. Vem um sorriso, mas você tem o seu autocontrole. É você até rir. Eu mesmo já ri várias vezes. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Nunca. Mas assim, de imediato. Eu nunca ri. De imediato é isso. Então, o senhor está explicando para nosso ouvinte que é possível que a vizinha, quando a viu cair, deu uma gargalhada, não para zoar. Não, mas gargalhada não, eu não falei gargalhada. Não, mas... Eu falei aquele sorriso que você... Mas peraí, você, na hora... Cada um ri de um jeito, pastorzão. Não, tem gente que quando ri, a pessoa dispara. Aí o tombo daquela... Aí é complicado. Da outra, mas não ficou, não. É complicado. Foi a reação, não foi não, pastor Paulo? Uma topada? Sim, ué. Naturalmente, mas você já vai ajudar a pessoa se houver... Agora, da gargalhada, não, porque tem tombo engraçado. Né? Tem tombo engraçado. Aí, reação humana é muito relativo. Nós estávamos na casa de uma senhora uma vez que tinha uma escadaria violenta. E o filho dela caiu, saiu, ela virou a cara, não quero nem ver. Eu falei, gente, mas tem que ver, o garoto caiu. Aí correu todo mundo, mas foi a reação dela, não fez por maldade. Varia, por isso que eu disse que é relativo. Não tô aliviando essa pessoa. Eu já tomei um tombo na porta da comunidade da Zona Sul, no final de congresso, todo mundo saindo. E eu falei assim, vou correr que eu tô com pressa. Caiu, e eu fui o primeiro a partir. E ninguém riu, pastor. Eu já levantei rindo de mim. Aí. Eu já levantei rindo mas aí, pra aliviar, né? Ele quis equilibrar, né? Eu falei assim, tô pagando um preço pela minha pressa, né? Mas aí já é um sintoma de perseguição, né? A minha vizinha me persegue, e às vezes nem riu. Ali é diferente. Riu de mim. Continua nosso ouvinte, depois da gargalhada lá, tem mais. Ela disse, minha vontade foi de pegar no cabelo dela. Mas Deus me lembrou da palavra que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Tá aqui, ó. Não é isso? É verdade. A Bíblia diz que Isaac, né? Ele foi perseguido pelos filisteus porque ele prosperava. Até então, teve até os poços entulhados porque o que ele fazia dava certo. Então, isso já é antigo, né? Não é de agora. Não é de agora, não é de agora. Eu sempre falo assim lá na nossa igreja, tá pronto para ser invejado, perseguido? Prospera, seja bom. Dê bom testemunho, né? Porque vai ser igual a Isaac. Você vai fazer, vai ter alguém que não está satisfeito com aquilo que está bom na tua vida. Você fica em evidência, tem sempre alguém para falar. Eu já fui perseguida por uma pessoa que ela ia na porta, passava até de chapéu. Meu Deus. Passava de chapéu de chuva.
de eu ter que avisar na porta, na escola da nossa filha, com medo até da pessoa ir lá pegar minha filha, dizer que era conhecido, porque ficou uma perseguição tão grande, tão cerrada, que nós ficamos com medo de ter alguma represália, de fazer algum mal à nossa família. Eu tenho certa dificuldade quando é perseguição, né? E quando é, assim, uma curiosidade para ver a vida daquela pessoa. Nós temos o caso de Zaqueu, né? Ele subiu numa figueira brava para ver Jesus que ele ouviu falar, né? E teve aquele encontro todo que nós já conhecemos. O grande problema, tem pessoas que, como a senhora mesmo falou, pastora, as pessoas nos admiram e querem fazer igual, né? Nós conhecemos denominações aí que até os pastores pregam igual ao líder deles, né? Procuram seguir um exemplo, né? um padrão mais ou menos. Então, às vezes, nós que estamos em cargos de liderança, somos copiados no bom sentido. Tem aquelas pessoas que já são mais nocivas quando tentam chegar a uma conclusão como essa. O ouvinte pega aqui o outro lado e diz: eu vejo da seguinte forma, uma pessoa assim é uma oportunidade para evangelizar. Convida para um café e aproveita para falar de Jesus, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte respondendo aí, eu não sei quem foi que falou que apartamento não tem isso. Foi Alex. Aí quem mora em apartamento também passa por isso, mora num apartamento e a minha vizinha sabe tudo que faço. Meu Deus. E todo novo morador, ela faz reunião no apartamento dela para falar de mim. Olha só, mas é demais, hein? Eu posso até ouvir, mas eu ligo na 93 para não ouvir ela falar mal de mim. Diz aqui a nossa ouvinte. Eu não sei onde é que eu vi isso. Diz que a pessoa consegue ouvir o que tá falando no apartamento do lado, que tem gente que fica ouvindo. Depende do apartamento, Bota o copo. Põe o copo? É isso, eu tô aprendendo aqui, eu não sabia. Botou o copo e tal. E se for aqueles apartamentos com drywall, aí nem precisa de copo, né? Pode botar uma xícara que tá resolvido. Já tem aquelas casas geminadas também, que são coladinhas umas na outra. É o quê? Aquelas casas... MacGyver. O MacGyver que ensinou isso. MacGyver quem é? É do tempo... Ele é ministro de qual igreja? Não, já tem a série nova. Ele é de qual ministério? O irmão MacGyver. JR. MacGyver é dos truques. A pastora Valéria falou sobre um dos passos seria ignorar a pessoa, não contrariando a irmã, mas assim, dando uma ênfase em outro aspecto. E aí eu vou concordar com essa ouvinte aí, JR, da ideia de que é difícil, mas provavelmente seja uma deixa, né, pra gente se aproximar dessa pessoa. O Romanos, Paulo diz assim, olha, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. E aí, é difícil? Mas talvez seja, né, essa ideia de um argumento para você se aproximar da pessoa. Você quer saber sobre mim? Foi o que o pastor Alex falou no início, né? Vamos lá na minha igreja, vamos lá saber por que eu sou assim. Por que eu sou próspero, né? Foi o que a pastora falou. Agora, tem reserva, né, pastor? Vamos lá. E tem gente que é entrão. O meu Deus. Tem gente que é entrão. Aí tem o resistente à evangelização também. Aí você vai usar de sabedoria, que é o que ela falou. Aí sim, você vai ter que usar essa arma. Mas eu acho que tem as duas pontas. Quem observa e vê que está sendo observado, ele também está ali de olho na vida daquela pessoa. Porque você sabe que está 24 horas, 7 dias por semana, olhando, é porque ele também está olhando. Há uma certa ociosidade. Eu não vou ficar perdendo meu tempo para ver quem está me olhando. Quem está vigiando. Quem está me vigiando, eu não tenho tempo para isso, né? Então, assim, se você ficar também olhando, cuidando da vida de quem está te olhando, isso vai virar um poço, um buraco. Ouvinte dizendo, JR, tomara que meus vizinhos estejam me vigiando agora. Meu Deus. Porque a audiência da rádio vai subir ainda mais, diz aqui nosso ouvinte. Esse é bom. Muito bom, ouvinte. JR, eu fico com muita vergonha quando eu estou na igreja e percebo que ao invés de prestar atenção no culto, olham fixamente para você. Mas acho que não é assim também não, ouvinte, né? Tempo todo. Pode ser outro ouvinte, devo ser um cara estranho, nunca achei graça em tombo de ninguém. Tá aí o ouvinte aí. Não pode achar graça mesmo. Não é engraçado, ouvinte. Né? Mas o que estão contando aqui é isso, entendeu? Porque se não for isso, às vezes não é. Depende se for. Se não for, não é. Olha só, o grupo de motociclistas saiu para ir a Petrópolis e um amigo nosso caiu da moto na subida da serra. Na hora todo mundo foi lá, socorreu ele e tal. Depois da conversinha. Olha, já tem 3 meses que o cara ainda tá escutando conversa até hoje. Um texto histórico, Pastor Marcelo, o que é parede meia?
Como é que Parede meia que o pastor Alex acabou de falar, né? Uma parede só pra dividir duas casas. Aquelas casas geminadas, uma casinha colada do lado da outra. O que é parede meia? Então, que é uma parede só? Parede, É uma né? parede só. A parede não é sua, ela é sua e do vizinho. Então é meia. Meia. Meio pra Então cá. não é né? uma parede meia. Parede Uma parede meia parece que é uma compartilhada. parede mais metade. Não, é Parede compartilhada. JR, eu moro parede meia com uma ex-cunhada. Ex-cunhada. É gente boa. E o marido dela, eles são viciados em drogas, são pessoas sem paz e não me dão sossego. É noite e dia arrastando cadeira e mesa. Bate cadeira no chão durante todo o tempo que estão dentro de casa. Eu vou pro culto e volto e não tenho sossego. Vivo cochilando porque eu não consigo dormir. E os irmãos da igreja dizem que eu tenho que aguentar. Eu não sei o que fazer. Nem tenho para onde ir com a minha filha. Orem por mim aí, diz uma querida ouvinte, está acompanhando a gente aí no Rio de Janeiro. Ela pode orar, né? Usar essa parede meia para orar, colocar a mão, né, em oração, Posso orar clamar agora por ela, essa JR? família. E pode Porque levantar essa uma outra família, parede ela. também. Não, mas eu creio que se ela tá ali, ela é serva do Senhor e tá vendo esse problema na vida dessa família, ela tem que estar ali como intercessora, clamar, né? Porque se eles estão arrastando cadeira o dia inteiro, eles também estão vivendo uma vida agoniada. Porque se a pessoa fica nessa situação, ele está provocando agonia na vida dela, mas eles também Só estão em serem vivendo adictos a gente já vê uma que vida agoniada. Eles Eu tenho ela uma origem, precisa orar. eu sou de comunidade, né? E eu pastoreando uma igreja na porta de uma comunidade, o meu segundo pastor, na frente da casa dele, tinha baile funk todo final de semana. Ele dizia, pastor, que batalha, baile funk todo final de semana. O que faz? Eu falei, meu irmão, vamos orar, meu irmão. Deus é especialista em agir. Isso. E Deus agiu, meu irmão. Deus entrou lá, o pessoal mudou de lugar, não tem mais baile funk lá. Então, a gente precisa entender que a oração, sim, é uma arma da igreja. Sim. Né? E a gente precisa aprender a usar essa arma. Ora pelo vizinho. Senhor, entrega o meu vizinho nas tuas mãos e deixa Deus agir. Como Deus vai agir? Pastor É com ele. Alex, quando o irmão fala da oração como arma, isso é coisa tremenda, né? O grande problema nosso é que às vezes a gente não municia essa arma, né? A gente quer usar a arma, é oração, mas a gente precisa muito, começando por mim, né? Como está a minha vida com Deus? Como é que eu estou municiando essa arma chamada oração? Eu consigo, né? Eu realmente creio, porque é fato, não sei se eu estou falando algo estranho para os irmãos, mas é fato que quando você chega para alguém e fala, olha, oração, eu ouvi de um irmão dizer assim, pastor, mas a resposta de Deus demora muito. Ou seja, como é que nós estamos levando essa oração? Como nós estamos usando essa arma? Vai aqui um alerta para todos nós, né? Vamos enxertar, preencher essa arma chamada oração, para que, ao sair algo em direção a Deus como pedido, ao inferno como algo para destruir, saia com poder. Eu sei que o tema não é esse, mas a oração, porque a gente entra na oração não já muda aqui. Deus. A oração me alinha à Com Deus, vontade, à vontade de de Deus e o propósito de Deus. Só isso. Tudo bem. E Aqui ele um faz, ouvinte né? dizendo, aconteceu isso comigo, estava saindo da loja com a minha sogra. Aí a minha sogra escorregou. Olha o tombo aí, ó, de novo. Não sei se a irmã orou antes por isso. Foi a resposta de oração, né? A minha sogra escorregou. Na hora eu ajudei a levantá-la. Depois que passou, eu ri muito, diz aqui o ouvinte. O ouvinte, não. Você botou a banana ali, a casca de banana ali. Foi de propósito. Você vigia com esse negócio, hein? Esse negócio não é bonito que você fez, não, hein? Ficou rindo da sua Talvez sogra. qualquer um poderia rir, menos ela, né? Porque é o seguinte, eu tenho a impressão que a sogra não vai esquecer isso nunca. Depois A ele vai sogra não almoçar vai na casa lembrar, da sogra, a gente. sogra não vai lembrar de que foi levantada, Ela vai lembrar mas ela que foi o lembrar cara que foi riu alvo quando do rei. E é menina. Tem uma vizinha assim, JR, ela mesmo doente, ela fica no portão tomando conta da minha vida. Conta aqui uma querida ouvinte, aqui eu agradeço pelo carinho da audiência. Muita gente aqui ainda opinando, JR ouvindo aqui o debate. Aqui não é parede e meia, não, é teto e meio, crianças pulando no andar de cima, pisada forte, gente, não é mole não, que Deus abençoe aí, ouvinte, né? Aqui ouvinte de Friburgo dizendo, temos que mostrar para essas pessoas o quanto nós somos amados por Cristo. Ela precisa de alguém que mostre a ela o amor verdadeiro que só Jesus tem para ser amado. Eu acho, gente, que ele Somos podia nós, né? fazer um desafio pra gente dizer o seguinte, como é que a pessoa pode contar para os seus vizinhos, o vizinho mais olhudo, o vizinho mais observador, que você sabe que o vizinho tá olhando, o que a gente pode colocar? Faz para não ser uma coisa grosseira,
para dar um agrado ou deixar uma mensagem. Por exemplo, se aquela vizinha está dizendo ali que o homem botou um furo ali para orar, na direção do furo, ela não pode botar um versículo bíblico, alguma coisa assim. Quando o cara olhar, ele vê ali. Né? Coloca louvor, né? Deixa um louvor na casa, a pessoa entender, encontrar Jesus, quando olhar para dentro da casa dela, encontrar Jesus. No portão, a pessoa fica lá no portão, botar uma mensagem, uma mensagem para abençoar. Não é aquela mensagem. Não é pra afrontar, não é aquela mensagem que o cara coloca no Face, que é indireta. Entendeu? Não é indireta, é uma mensagem de paz, mensagem de amor, mensagem de Jesus mesmo pra pessoa. JR, eu acredito que é o seguinte, a gente às vezes coloca mensagem, tem gente que compra aquele som super poderoso e bota aqueles louvores, na mala né? do carro, né? Que se fosse eu até ficaria, né, orando contrário a ele. Mas eu acredito que é o seguinte, o amor cobre todas as coisas, né? Se a pessoa está no portão, não sei o que, passa e cumprimenta. Fala assim, olha, poxa, só vou ter um trabalho na minha igreja, sei lá, alguma coisa assim, mas carinhosa, sem afrontar, que essa pessoa vai acabar se curvando, cara. Né? O grande é isso. Eu estou com raiva da pastora aqui porque ela está tomando conta da minha vida. Não fique com raiva, não, se aproxime. Mostra que ela vai acabar desistindo, que vai ver que não tem jeito. Aqui o que tem de ouvinte aqui dizendo, ó, esse debate está sendo uma bênção, uma orientação para nossa vida. Glória a Deus. Entendeu? Olha, aqui JR, meu pastor, conta que só uma vez conversou com uma mulher, ela disse que não poderia se batizar porque ela era fofoqueira. Diz que só aconteceu uma única vez. E tem gente que diz, olha, eu não posso me batizar porque eu fumo, né? Eu não posso batizar porque eu tô, é a sétima coisa que o senhor abomina, tô né? vivendo com a pessoa, não tô... Agora, ele só ouviu uma vez, eu acho que ele já ouviu muito. Eu nunca ouvi a pessoa, olha, pastor, não posso me batizar porque eu sou fofoqueiro, o fofoqueiro. Tem homem também, hein? Falando de mulher, não. Claro que não tem, pastor? Claro que homem fofoqueiro tem muito aí. É só observar os programas de televisão que falam de fofoca. A maioria nasceu homem. Gostei. JR. Gostei disso. O pastor Paulo falou uma situação aqui. A mulherada agora deve estar tudo Gostei disso. Pastor Paulo falou uma situação e eu vou trazer, pastor, o fundamento pleno para essa questão que o senhor falou. Mateus 5, Jesus fala assim, ó, porque se amardes somente os que vos amam, o que você faz demais? Se você cumprimentar somente os que te cumprimentam, o que você está fazendo demais? Todas as outras pessoas fazem isso. Eu tive bacana, né? Uma estratégia. Exemplo, eu morava, hoje eu não moro mais nessa rua, eu morava na rua onde eu me converti. E no portão ao lado ficavam as vizinhas que faziam olhavam a rua, né? Elas sentavam ali. A peneira, né? A peneira. E o que eu fiz? Peguei minha cadeira, peguei minha cadeira, coloquei lá. Junto. Eu comecei a falar com elas e tudo que elas falavam, eu não falava logo da igreja, porque elas logo falavam, porque eu não gosto de igreja. E quando ela falava, eu tenho uma dor de cabeça, não sei o que, eu já entrava com testemunho. A pessoa foi curada. Eu consegui levar todas para a igreja. Nem Louvado todas ficaram na presença de Deus. Mas, JR, eu fiz um trabalho de oração ali naquela rua, qual toda a rua conheceu o Senhor Jesus. Aleluia. E conversões, e tem hoje lá pastores que são desse trabalho de oração. Eu tive uma estratégia. Vamos abrir um ponto de pregação na rua que tem. Na calçada. Porque olha só, o fofoqueiro, ele é bom pra pregar o evangelho. Se ele se converter, gente. Porque ele sabe da vida de todo mundo. Só tem que perder esse título depois, né? Ele sabe da vida de todo mundo. Tem um prazer em cuidar. Quer falar da vida de alguém? Fala da de Jesus. Fala da vida de Jesus. E daqui a pouco aprende a falar. Pastor fala da vida alheia. Ele não fala da vida de Jesus. Ele não fica triste. Ele até deseja, né, pastor? E foram curas, foram maravilhas que aconteceram ali na nossa rua. O ouvinte faz uma sugestão aqui da frase para ser colocada na placa, né? Pode colocar para a vizinha a seguinte placa: tudo posso naquele que me fortalece. Aí ela complementa até o olho gordo. Aí não. Aí não, porque olho gordo não existe. Uma vez meu filho usou uma camisa, sou filho do... olho a olho. Sou filho do dono do mundo. Aí o menino falou assim, ele tá pensando que o pai dele é quem? Aí. Já queria brigar com meu filho. Com a camisa da igreja. Aqui, olha, muita gente, olha como tem gente querendo falar sobre o assunto fofoqueiro, né? JR, fofoca pra mulher é feio, pra homem é infinitamente horrível. Foi o que eu falei. Exatamente o que eu falei, olha. Aqui, ó, orem por mim, hoje me encontro, tem que orar, estava afastada, por conta de fofoca de pessoas. Tem gente que não sabe o mal que faz. JR, a minha tia
parece aqui a líder do quartel-general da fofoca, só Jesus. JR tem um outro lado, pessoas têm complexo de superioridade, são egocêntricas e acham que estão na calçada para falar dela. Também tem isso, a pessoa acha que tá todo mundo falando dela ou dele. Da vitimização, né? Tudo gira em torno dela. É verdade, isso pode ser realmente uma das dificuldades a serem enfrentadas. O fato, gente, que eu sei, tem muita gente aí, já falaram de rua, condomínio, né? Agora, na igreja, eu não sei, eu tenho dúvidas, eu não sei se isso tem não. Irmão, fuja da fofoca, ao invés de fofocar, cante um louvor a Deus. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória, e dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória, e dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Ele vem para a igreja só pra vigiar, só para observar a vida dos irmãos. O culto tá pegando fogo, tá que é glória pura, mas ele tá ligado na murmuração. O pastor está pregando e ele nem aí, fica sentado no banco só de tititi. Está morto, enterrado espiritualmente. Se aqui tem desse crente, olhe pro lado aí. Se ele estiver fofocando, grite glória a Deus e avale o inferno com muita unção. Diga pra ele, irmão, se tu quer vitória, sai da turma da fofoca e vem pra turma da oração. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória, e dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Ele não quer orar, mas ele quer vitória, não quer se consagrar, mas ele quer vitória, não gosta de jejuar, mas ele quer vitória, e dentro da igreja ele é da turma da fofoca. Ele entra na igreja e já vem dizendo, irmão, você tá sabendo o que aconteceu? O que ele fala é tremendo, é absurdo, fala mal de todo mundo, parece que ele esqueceu. A Bíblia fala, antes de tirar o arqueiro do olho do seu irmão, tire a trave do seu. E também diz, não julgue pra não ser julgado, meu irmão, tome cuidado, vai cair na mão de Deus. O Deus que eu sirvo, ele abomina a fofoca, ele vai entrar na prova. Olha a turma da fofoca, pelo amor de Deus, não tem isso não tem isso não. Isso não é no Brasil não, pelo amor de Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Cela Bastos. Olha, hoje é feriado de finados, em alguns países do mundo é chamado de Dia dos Mortos. E é comum ver pessoas indo aos cemitérios para, segundo eles, celebrar seus falecidos e muitas vezes falar com eles. E a gente pergunta, o que a morte representa para nós cristãos? Apesar da dor, é possível que a morte traga alegria? Você tem medo da morte? O que é a morte para você? Eu quero ouvir a sua opinião, querido ouvinte amado, participando conosco aqui do nosso Debate 93 de hoje. Também aqui os nossos queridos debatedores, logicamente, começando sempre aqui pela menina da mesa, para nós analisarmos este assunto à luz do dia de hoje, onde no Brasil, você que está acompanhando a gente fora do Brasil, já é dia de finados, há muita gente nas ruas, e apesar de que, pelo que eu ouvi recentemente, o que chamam de movimento, né? Que até isso tem uma análise de movimento, um movimento comercial, né? A venda de flores, etc, caiu muito este ano especificamente. Eu não sei se é resultado da crise, se as pessoas estão com mais dificuldade ou se está acabando isso aí, está diminuindo esse apego, pelo menos ao dia 2 especificamente. Pastora. Eu vou deixar já de início um versículo que diz em João 11:25, declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu não tenho aqui, perguntou se eu tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte, porque eu creio que a minha vida eterna está em Cristo Jesus, né? Creio na ressurreição dos mortos. E hoje, no dia de finado, pessoas vão ao cemitério, né? Vão lá prestar homenagem àqueles que se foram. Eu sei que alguns fazem isso por falta de entendimento, por falta de conhecer o que é ressurreição, o que é vida.
Eu até uma vez cuidei de uma irmã mesmo convertida, ela dizia que ela sentia tanta saudade do marido, que ela estava sempre dentro do cemitério, sempre indo lá. E eu falei para ela que aquilo que estava ali era o corpo, né? E que ela não precisava mais ir até aquele lugar ali que trazia um sofrimento para a vida dela. Mas é o que eu entendo é isso, que Jesus é ressurreição, é vida, a morte para mim é um repouso, depois da morte segue-se o juízo. Pastores? JR, eu ontem estava até conversando com um grupo de irmãos. Eu fico muito preocupado quando a gente vai a um sepultamento e vê aquelas pessoas desesperadas. Ai, não me deixa, aquela gritaria toda. Quando você vai fazer uma retrospectiva, vou falar 80% daquelas pessoas tratavam mal aquela pessoa que faleceu, né? Não tinham um certo respeito e agora houve o falecimento. A palavra do Senhor diz que preciosa para Deus é a morte dos seus santos, né? E quando nós colocamos no coração que nós temos certeza para onde nós vamos, que a palavra do Senhor diz que nós vamos para um lugar de glória, um lugar maravilhoso, isso nos torna uma certa tranquilidade. Eu, quando era bem mais jovem, né? Que hoje ainda sou jovem, eu morava em Ricardo de Albuquerque e eu via lá que é o seguinte, ninguém passava de frente ao cemitério, que era um engarrafamento absurdo. Hoje você passa tranquilamente, as pessoas já não estão mais tão... Isso né, no dia 2, né? No dia 2, é. Ninguém passa mais aquela situação difícil. Né? O que eu tenho visto com isso? Que hoje em dia já não está representando tanto essa situação, né? Aquela adoração que a pessoa tinha pelos seus mortos. Todos nós temos saudades dos nossos mortos, porque isso é saudável. Mas gostoso, nós não podemos levar aquilo ali como uma idolatria. Temos que saber que é o seguinte, ele partiu, foi para a glória. Temos saudade? Temos, mas temos que ter a certeza que um dia vamos encontrá-lo lá no céu, né? Isso é o mais importante. O legal como a Bíblia vê a questão da morte, né? A Bíblia vê a morte como uma passagem, a morte como algo saudável. O pastor usou o texto aqui, o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Agora, a nossa dificuldade, como é que a gente consegue tratar a questão da morte, né? A gente parece que começa a dar valor à vida quando a gente se depara com a morte. Salomão falou o seguinte, que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque na casa onde há luto você vê o fim de todos os homens. Então, hoje é o dia para a gente passar para refletir a importância da vida. Eu não sou contra aquela pessoa que honra. Aconteceu isso na Bíblia, foi levado os ossos de Jacó de volta para ser sepultado no reconhecimento que os ossos de Jacó não deveriam ficar ali no Egito. Mas a gente precisa entender que aquela pessoa que teve uma experiência com o Senhor na sua caminhada, partiu, está com o Senhor, está descansando, né? Dói o coração quando você vê a morte de alguém que não teve um conhecimento, não entregou sua vida para Jesus e não fez uma aliança com ele. Eu, como pastor, e acredito que os grandes pastores aqui já tiveram essa experiência, eu já fiz vários sepultamentos. De ter muita gente, eu já fiz um sepultamento, só tá eu e a mãe do rapaz. Ali, eu e ela, porque ninguém foi, porque o menino não prestava. Não prestava. Foi morto numa situação muito, muito triste, jogado numa lixeira, e a igreja teve que se posicionar para ajudar a fazer o sepultamento. Ela era membro da nossa igreja. Então você vê cada situação em relação à morte, porque a pessoa não sabe valorizar a vida. Né? Verdade. A morte, quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, claro, somando com tudo isso que já foi falado aqui, Paulo vai trazer a ideia de esperança, foi o que o pastor Paulo falou aqui, Paulo, né? A ideia de esperança, né? Quando nós evangélicos, né, graças a Deus, quando nós olhamos para a questão da morte, nós conseguimos visualizar um passo à frente. Aí a gente não tem uma desesperança ou um desespero, não, a gente cria uma esperança ainda maior. Aí a falta do conhecimento bíblico. Por que Paulo vai frisar para a igreja de Tessalônica a ideia do conhecimento? Como é que ele começa dizendo? Acerca dos que dormem ou morrem, não quero que sejais ignorantes. Ou seja, nós vamos continuar visualizando a morte como um passo à frente, né? E é claro, a herança, né, daquilo que a gente prega aqui na terra. E aos que não conhecem Cristo como Salvador e Senhor ainda, a nossa palavra mediante a Bíblia o que o pastor falou, a saudade vai ficar? Óbvio, né? Ela vai ficar e não tem jeito, até, pastor Alex, desse jovem, né? Nem que seja pelo menos para a mãe, para o senhor, vai ficar, e não tem jeito. A pessoa voltar no cemitério, dói mais ainda, né? Aí a ideia, pastora Valéria, de não ter apenas eu esqueci agora a palavra que nós falamos aqui, a esperança, mas aí ela vem a saudade, mas ela vem agregada ao desespero.
Eu vou no cemitério para isso, para honrar, para ver, para lembrar. Não, você lembra onde você estiver. Né? A morte, na verdade, já aconteceu. Então lá são coisas físicas. E outras coisas. Passam de 3 anos, os ossos, né, os restos mortais, nem mais lá estão. E há pessoas que continuam indo nesses locais. Eu ouvi aqui uma vez. A palavra é a esperança. Eu ouvi aqui uma vez uma senhora dizendo que ela, ouvinte nossa, né? Ela ia ao cemitério todo dia. Todo dia. Marcou muito isso aqui. E aí nós paramos aqui, como a gente de vez em quando para falar para uma pessoa só, né? E dissemos para ela assim, olha, tem muita gente viva com quem você não conversa e que talvez esteja precisando de uma conversa com você. E o retorno que ela nos deu foi impactante para a vida dela, porque na verdade ela estava ali aprisionada a uma emoção. Exato. E emoção, ela aprisiona a gente. Sim. Emoção é um negócio perigoso. Então a pessoa acaba indo até por uma questão de ter que ir, né? Como se tivesse um compromisso com a pessoa naquele momento. Depois, a graça de Deus é que o diferencial é esse. É o Espírito Santo de Deus. Porque se depender do ser humano, ele fica aprisionado, fica uma questão complexa. A graça de Deus é que promove o consolo, o conforto, traz a paz, traz a alegria, faz a vida seguir. Sem anular a importância da pessoa na nossa vida. Então aqui um ouvinte contando, olha, perdi meu esposo, já tem 2 anos e 2 meses, eu nunca fui visitar o túmulo, nunca fui, eu sinto saudade, mas não tenho vontade de ir lá no cemitério. Ouvinte aqui, meus pais morreram esse ano, minha mãe dia 6 de julho e meu pai dia 10 de setembro. Eu, de 4 filhos, era quem cuidava deles. Eu sinto muita falta. Mas quando fui sepultá-los, ficou bem claro que eles descansaram. E agora estão muito bem, só aguardando o grande dia. Amém. Estou firme porque quero encontrá-los no céu. Conta uma de nossas queridas ouvintes, a que eu quero agradecer pelo carinho da igreja, né? Da igreja, com a gente aqui na rádio, da igreja é o que outro ouvinte diz, esse dia me fez refletir como igreja, temos que ter cuidado em vida para que esses mortos tenham encontro com o Senhor, precisamos buscar essas pessoas para que elas não morram sem conhecer o Senhor. Verdade. Porque nós sabemos para onde nós vamos, então precisamos levar essa certeza a outros também. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes, quem eu agradeço pelo carinho da audiência. No México, vocês sabem que o Dia dos Mortos é uma festa. Isso. Né? A morte significa uma festa lá. O que eles fazem lá entre o dia 31 de outubro e o dia 2 de novembro? Durante essa festa, que é considerada pelo UNESCO como Patrimônio da Humanidade, é tradição reunir a família e amigos para comemorar a visita dos antepassados à Terra. Se no Brasil a data é sinônimo de tristeza, melancolia, no México a animação toma conta, pois se acredita que os mortos devem ser recebidos com alegria e coisas de que gostavam enquanto vivos. Então o pessoal ainda come a comida que a pessoa gostava. A pessoa gostava de bolo de não sei o que lá, a turma come bolo em homenagem à pessoa. Também é um negócio, mas é cultural. Tá na cultura do México antes do México ser México. Ainda anteriormente à sua organização. Dor, né? Eu faço um pouquinho parte de 6 sem saber, né? Tô aprendendo agora, porque geralmente em culto fúnebre eu começo dizendo o seguinte: nós vamos orar a Deus para agradecer a Deus pelo tempo que essa pessoa esteve conosco. Ou seja, faz parte, né, dessa festa aí. Um momento de gratidão também, um momento da morte. Nesse caso aqui, eles têm carros alegóricos, vão pra rua. É comunitário, não é nem individual, não. Vai todo mundo, vocês vão pra rua tal. E fazem lá, tem negócio de máscara. Antigamente, eles usavam crânio, preservavam o crânio como símbolo disso tudo. Então tem uns negócios assim que a gente tá do lado de cá e diz assim, negócio que é cultura, estranho, né? Estranho. Loucura. Que passa aí, irmão? Agora loucura foi o seguinte: o camarada foi assaltar um ônibus no México, isso é fato. Tá no Extra de hoje. Um homem de 35 anos, decidido a assaltar um ônibus. Como é que fala? É um assalto em espanhol. É um assalto? Fala o microfone lá, Marcelo. É um assalto? Marcelo agora vai ensinar o assaltante a assaltar o espanhol, estrangeiro. Como é que fala? É um assalto? Tem o outro é um circunflexo. Fala de novo.
É um assalto. Aí o camarada entrou. Então vamos contar a história. O camarada subiu no ônibus, né? Subiu, não no ônibus. Ele subiu a escada para entrar no ônibus. Entrou. Aí ele entrou no ônibus e ele disse assim: em el autobús. É um assalto. Aí, quando de repente, dentre as pessoas assaltadas, ou assim, estavam ali na linha de frente para ser assaltados, estava sua madre. Mi madrecita. Sim, madrecita. Ah, la madrecita. Mi mamá. La madrecita estava. Entre los pasajeros. Ó, saiu bem. Eu não vou conseguir repetir o entre los pasajeros. Não, entre los pasajeros. Pasajeros. La madrecita mirou su hijo. Mirou e era su hijo. Sim, mirou para ele daqui a pouquinho tem Chaves e Chapolin aqui na programação. Aí era o filho dela. A mãe dele estava entre as pessoas a serem assaltadas. Ou seja, la madrecita é a mãezinha. Lo hijo é o filho. E JR também dará aula de espanhol. Aí, o que ela fez? La madrecita ficou de pé? Tá certo? Não, né? Claro que não. Então o que é? Ficou de pé. Se pongou de pé. Se a la madrecita se pongou de pé. Pongou, pelo menos que ela deu um salto. Deu uma cama elástica, não parece? Pulou na cama elástica, né? Se pongou de pé. E aí, olha, partiu pra cima do garoto. O garoto, menino, 35 anos, um garoto. Partiu pra cima dele e fez mais. Ligou pra polícia. La policía. Ligou para la policía. Madrecita, hola, é da polícia? Sim, é da polícia. O que tu queres? Disse lá o mexicano. Aí ela falou assim: eu estou aqui com meu hijo em autobús. Em autobús? Mi hijo é um ladrone. Não? Ladrão. Ladrão não pode, é maricom. Maricom que não pode. Eu essa palavra também conhecia. Então, aí chamou pro cara ser preso. O cara foi preso. A madrecita. Entendeu? Olha bem o que aconteceu. Eu falei, mãe, foi mal. Tudo isso aí, tudo isso por causa da conexão com a festa lá, que é no México, a festa da morte. Bom, todos esses temas e assuntos compartilhados com muito carinho com os nossos queridos e maravilhosos ouvintes ligados aqui no nosso Debate 93. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui o ouvinte dizendo: JR, estive no Haiti, eu fiquei impressionado com o cortejo fúnebre lá, parecia um carnaval, coisa linda. Aí nós já temos que discutir o quanto o irmão vê o carnaval com uma coisa linda. Coisa linda, né? Mas eu tenho a impressão que ele quer dizer que era aquela coisa pomposa, arte, né? Deve ser uma coisa pomposa. Eu quero agradecer a você, ouvinte amado, acompanhando a gente aqui no Debate 93 de hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tem um filme mexicano que se chama A Vida é uma Festa. Aqui, ouvinte, recomendando aqui o filme. Muito obrigado você pela sua companhia, pela sua audiência. Muito obrigado aqui a pastora Valéria Alves. Obrigado, pastor. Um abraço. Agradeço de estar aqui, foi muito bom, né? Quero convidar todos que possam estar na nossa igreja Batista Nova Filadélfia, Estrada do Sapê 315. Nós temos lá o Corredor de Fogo toda quinta-feira com uma campanha abençoada. Um beijo pra todo mundo. Tá aqui os meus netinhos, minha filha, meu esposo, né? Um beijo pra todos. Tem ali a Érica, que já embarcou. Já dormiu. Já está em sono, porque eu falei, ainda bem que ela dormiu, né? Que eu falei com ela que negócio de batata frita, deixa quieto. Daqui a pouco ela acorda. Eu ouvi falar batata frita. Nossa princesa. Tá ela, a Daniela, que também é netinha, com 2 L's, sem Y. E a Eduarda, que é a filha. É a filha, isso. Muito bem, gravei no todo mundo. O marido, pastor Edilson, daqui a pouco nós estamos pegando a estrada viajar, né? Uma benção. Maravilha, muito obrigado, pastor Marcelo. Um abraço, querido. JR, querido, eu que agradeço, matando a saudade aqui depois de um tempo. Quero mandar um beijo para a amada Igreja Batista Central do Redentor, estrada Avenida Automóvel Clube, 783, Jardim Redentor. Hoje começa, JR, o Congresso dos Homens. Quero mandar um abraço ao presidente dos homens, irmão Léo Flores, sua esposa Tayana Flores, estão lá arrumando a igreja para isso, estão sintonizados aqui no debate. Quero mandar um beijo pro meu filhão mais velho aqui, maravilhoso,
Lucas Farias. Esse é nota 10. Esse é 10. Um beijo pro meu filhinho também maravilhoso, Arthur Farias. 5 mesinhos de vida, um espetáculo de pessoa. JR, tem aqui o irmão Brito, lá da nossa igreja, está fazendo aniversário hoje. Pediu pra você mandar um alô pra ele. Brito. Meu querido Brito, aquele abraço. Deus abençoe. Tá fazendo aniversário hoje. Pastor Leandro lá em Maricá, tá sintonizado, Assembleia de Deus, também fazendo aniversário hoje. Parabéns, Pastor Leandro. Tá sintonizado. Pastor Israel em Pilar, no lote 15, Belfor Roxo, mandando um abraço Israel, também um abraço pra todos. Ele. Que Deus nos abençoe. Um beijo pra minha esposa Michele Farias, um beijo pra todos aqui. Marcela, muito obrigado, querida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Marcelo, o pastor tem que vir mais vezes, porque quando ele vem assim menos vezes, ele tem uma lista enorme. Nós estamos aqui há 15 minutos só ouvindo ele mandar alô pra não sei quem, pra não sei quem. Porque eu economizei, JR. Eu economizei aqui. Tô até perdido. Pastor Paulo já se despediu, Pastor Paulo? Ainda não, né? Não. Pastor Paulo Azevedo. Me perdi. Eu gosto de você, JR. Um grande abraço a todos. Eu quero mandar um abraço especial ao pastor Hélio Dias Bastos, que foi reeleito como presidente da Convenção das Igrejas Batistas Independentes aqui do Rio de Janeiro. E mandar um grande abraço também à nossa igreja, Igreja Batista Independente do Mendanha, e ao Motoclube Erguendo Templo, que está aqui, alguns membros conosco aqui nessa manhã. Então, uns motoqueiros aqui, que não é motoqueiro, é motociclista, né? Motociclista aqui, Erguendo o Templo. MC é motoclube. Porque MC pra quem é de rádio é outra coisa, o senhor sabe, né? MC fulano, mestre de cerimônia. Rio de Janeiro aqui, muito bem, ganhei aqui um adesivo, vou mandar um abraço também pro pessoal do Americas Motorcycle, tá acompanhando a gente aí também. Deus abençoe essa turma maravilhosa, ligada aqui no Debate 93. E aí, Marcela Bastos, temos aí os pastores que estão aniversariando? Então vamos a eles. Hoje, pastor Walter Santos Lima, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária, lá em Queimados. Pastor João Camilo, da Assembleia de Deus em Centenário, Duque de Caxias. O pastor Marcos Fernandes, da Assembleia de Deus, lá na Vila São Luís, também Duque de Caxias. E a pastora Deise Rodrigues, da Comunidade Evangélica, lá em Barra do Piraí. E amanhã, a gente tem o pastor Tony Zamba, da Igreja Batista da Caroba, em Campo Grande. E amanhã também a gente tem a irmã Jussara Helena, que é a esposa do pastor Paulo Emílio, da Primeira Igreja Batista de Jardim Ulisses, lá em Nova Iguaçu. Muito bem. Parabéns então a todos, queridos e queridas aí, seus aniversários. Nós vamos orar por eles, vamos agradecer pela vida de cada um deles com a gente no programa de hoje, desejando a você um final de semana abençoado na presença do Senhor. Nós temos orado todos os dias. O Alex não falou não? Aí, tá vendo? O senhor me confundiu. Então volta a música pro Alex se despedir. Vamos lá, vai, pode se despedir, pastor. Meu Deus, achei que era pessoal. Não, é pessoal, o Marcelo não parou de falar. Achei que ia falar assim, minha mãe, pro meu pai e pra você. O cara assistir a Xuxa. Obrigado, JR, obrigado aos debatedores. Quero mandar aqui um beijão pra minha esposa, Raquel, meus presentes, João Gabriel e Mariana, minha família linda. E em especial para nossa igreja ali em Jacarepaguá, a DB Jacarepaguá, nesse domingo, uma linda festa às 19 horas. Avenida Jeremário Dantas, 634. Maravilha. Então vamos orar, minha gente, colocando todos os nossos temas diante de Deus em oração. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e repetimos isso, gente. Nós temos que orar muito. Existem muitas pessoas hoje passando por dores, dúvidas, questionamentos, e nós cremos num Deus que cura. É muito importante nós orarmos. Dizer, vou pedir pro fulano orar porque ele tem o dom da cura. Quem cura é Deus. A gente sempre deve clamar ao Senhor. Não passe essa responsabilidade para outro. Aproveite a oportunidade, interceda, tenha experiências com Deus e glorifique a Deus por isso. Nós vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados, porque de uma forma ou de outra, esse dia pode trazer lembranças para muita gente que está acompanhando hoje a gente, e nós pedimos a Deus que console, que conforte, que continue a abençoar cada pessoa que está chorando hoje em razão de ser uma família enlutada. Nós oramos agradecidos a Deus pela vida de todos, pedindo que Deus nos dê um final de semana muito abençoado. Domingo na casa do Senhor. Não abra mão de estar na casa do Senhor para estar em outra casa qualquer. Priorize a sua agenda e o seu tempo para estar na casa do Senhor. É um privilégio para nós, nesse tempo, podemos viver a liberdade religiosa e de estarmos com alegria na casa do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, Senhor, nesta manhã, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido e tem feito nas nossas vidas.
Senhor, nós te agradecemos pelas famílias. Pedimos que o Senhor continue abençoando, Senhor, cada família, as aqui representadas, as dos nossos ouvintes, os ouvintes que fizeram contato, Senhor, com suas dificuldades. Pai, entra com providência na vida dos teus servos. Aqueles que nos ouvem, Senhor, mas que ainda não tomaram uma decisão ao teu lado, toque, Senhor, no coração de cada um deles. Eu quero entregar a vida dos teus servos pastores que hoje comemoram mais um ano de vida. Teu servo, pastor Walter Santos, João Camilo, Marcos Fernandes, pastora Deise Rodrigues. Amanhã, teu servo, pastor Tony Zamba, também fará aniversário. E também a irmã Jussara Helena. Senhor, muito obrigado. Pedimos uma bênção especial sobre as igrejas, sobre a tua igreja espalhada por todo o mundo. A nós, pastores e líderes em geral, dá-nos, Senhor, cada vez mais sabedoria, capacidade, tudo isso vindo dos altos céus. E entregamos, Senhor, em conjunto aqui, o nosso Brasil. Pedimos, Senhor, pela nova presidência, pelo novo governo estadual, não apenas do Rio, mas de todo o país. Que o Senhor esteja à frente, comandando, coordenando toda a nossa nação. Para a honra e glória do teu nome, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.